Olá a todos. Ah, Estou aqui para gravar um vídeo, né? Comentando um pouco da atual situação política e a situação política de merda que que o Brasil está atravessando nesse momento. Assim, esse vídeo é só um vídeo de impressões, né? É um vídeo de sensações, de como eu percebo as notícias, ah, de certas expectativas pessoais. Então não tratem como se eu fosse colocar analista político sério, um analista político ah, de alto de alta proficiência, não é nada disso. São só impressões. Se vocês se identificarem com alguma coisa que eu disser aqui, acharem alguma coisa interessante, digam, mas não levem isso aqui como uma análise política extremamente rigorosa, né? De alguém que tem propriedade para esse domínio de fato. Ah, então, cara, sobre. Pô, há muito tempo que eu vi uma notícia política, assim, no âmbito da política que me incomodava e que gerava uma preocupação real em mim. Porque eu não sei vocês, mas com política, né, eu tenho essa mania, assim, de olhar tudo de fora, de escarnear muito, de tratar muito com desprezo, com zombaria, porque eu acho que a política é uma sujeira, uma merda, não ajuda em nada, eu não acredito que a política é um meio eficiente de você promover mudanças na sociedade. Eu tendo a acreditar que a política, ela, a maior parte das vezes, vai sempre tender para um caminho de corrupção e degradação. Ela nunca vai realmente ser capaz de promover, especialmente o que ela promete, né? De mudanças significativas e positivas na sociedade. Política é aquele tipo de coisa que, assim, quando tá dando muito certo, a gente percebe pouco na vida e quando tá dando muita merda, a gente sente o impacto mais imediatamente. É esse tipo de coisa. É o tipo de coisa que só aparece pra você quando é pra te fuder. É basicamente isso. Quando tá dando certo, você vê pouco o impacto disso. Ou percebe pouco. Então, assim, eu tendo a olhar as notícias políticas com um tom mais sarcástico, mais irreverente, tratando como zombaria. Mas o esse último esse último acontecimento esse último acontecimento, né, ele despertou uma certa preocupação em mim. Eu não esperava que as coisas chegariam a esse ponto, né. E justamente por essa expectativa eu acho que vale a pena voltar, né, porque não esperar que as coisas chegassem a esse ponto, pra gente saber tentar entender melhor essa expectativa, eu acho que teríamos que retornar, né, bem nas raízes de toda essa merda, porque eu acho que hã, eu acho que muita gente se enganou, né, sobre sobre a natureza desse governo, sobre o caráter, né, hã, sobre o caráter dele. Porque eu lembro que na época das eleições passadas, né, no meio de toda aquela turbulência, né, no meio de toda aquela turbulência, o o Lula, o PT, a esquerda, eles apareceram, e o que eles transmitiam, o que se buscava transmitir é que eles eram um uma alternativa menos radical frente ao bolsonarismo, que naquela época parecia completamente subversivo e o ele pa e o e parte, né, eu diria que parte, assim, da proposta da esquerda naquele momento foi aparecer como uma alternativa liberal, né? Uma alternativa liberal de cara limpinha. Tanto que muitas pessoas de orientação política mais liberal eu vi que chegaram a apoiar, né?
o PT frente ao bolsonarismo naquela época, porque o bolsonarismo, naquele momento, eu diria que realmente parecia ser uma alternativa mais radical. Principalmente depois do episódio que teve, né, da quebradeira, da porra toda. O bolsonarismo ele ficou muito com. Ele tinha muito esse aspecto de radical. Então tinha pessoas, inclusive eu, que não eram. Que não eram necessariamente de esquerda. Eu diria que naquela época eu estava mais próximo da esquerda por conta das leituras, dos estudos que eu estava fazendo. Então, assim, minha orientação. Então, eu diria que a minha visão no geral das coisas, de compreensão, estava mais alinhada com a esquerda, mas mesmo assim eu sempre achei política uma merda. E eu não queria nem. Eu não queria nem saber, né? Mas. Mas frente a um radicalismo, né? Ao que parecia ser um radicalismo do outro lado, um dos lados me pareceu uma alternativa mais moderada, digamos assim, e menos, menos ameaçadora, né? E mas eu não cheguei a votar no PT, eu votei nulo. Eu sempre voto nulo. Ah, então eu cheguei a votar nulo na época, mas assim, com uma expectativa de que o PT ganharia e não uma expectativa assim, ah, mais receptiva talvez a uma vitória do PT ah, do que o contrário, né? Uma vitória do bolsonarismo. Uma vitória do bolsonarismo na época me preocupava mais do que uma vitória do PT. E eu diria que, assim, o cenário mundial também correspondeu a isso. O mundo, a esquerda europeia, né, que é uma esquerda muito... É uma esquerda... É uma esquerda que tem muitas tendências liberais também, né? Uma esquerda de aspecto bem liberal, um progressismo liberal. É esse o perfil da esquerda europeia, né? É uma esquerda liberal. Que carrega muitos traços liberais, né? Eles percebiam, eu diria que eles se enganaram também em relação a isso e viam o PT como essa alternativa liberal ao que seria o bolsonarismo radical, né? Uma alternativa de esquerda liberal. Mas assim, com o tempo, isso cada vez, assim, as ações do PT cada vez mais e do governo em si, né, foram cada vez mais divergindo do que seria essa expectativa da típica cordialidade liberal de uma esquerda ocidental, né, no geral. Até chegar a esse ponto. Esse ponto aqui eu diria que é o auge de uma distensão de uma separação da esquerda brasileira que nós temos hoje do que seria o aspecto do que seria esse caráter de uma esquerda liberal ocidental. Ela está cada vez mais demonstrando que ela não é a intenção dela se alinhar com esse tipo de projeto, né? E que isso apareceu mais como uma máscara, né? Mas que o, a verdadeira compreensão deles é mais uma esquerda latina, essa esquerda latino-americana, né? Que vai em tendências mais autoritárias, né? Infelizmente. Então, você tem hoje eu diria que é uma virada e muita gente, inclusive eu, né? Eu vou precisar ser bem sincero com relação a isso, quebrando a cara, né? Porque estão vendo que aquilo que parecia ser uma alternativa talvez mais moderada em relação a uma direita radical, talvez não seja exatamente aquela esquerda ocidental limpinha que a gente imaginava, né? Limpinha entre aspas, né? Tô dizendo assim, que limpinho eu quero dizer liberal, né? Que mantém ali as suas as suas concepções dentro de um mínimo de princípios do que se configura uma democracia liberal, né? Mas não parece ser o caso mais. Não parece mais esse ser o caso. E assim, nesse sentido, é cada vez mais preocupante, né? Porque em vista disso, é como
se a esquerda ela continuar cada vez mais se divergindo e se afastando dessa proposta inicial que ela trouxe, né? Assim, o Brasil, é bem provável que o Brasil caia num cenário de isolamento que vai ser muito complicado. Muito complicado. Mas eu mesmo, assim, eu mesmo acreditava que hoje em dia eu não sei se eu manteria mesmo, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, eu teria mantido a mesma crença na época. E mesmo assim, hoje eu também não veria a ideia de uma esquerda ocidental no poder do Brasil como uma alternativa menos preocupante do que o bolsonarismo da época, né? Isso mudaria. Mas a gente não tem nenhum nem outro, né? Tem uma coisa que é pior ainda. Algo que é uma esquerda latino-americana. Muito distinta dessa esquerda ocidental liberal. Então, é uma bela de uma porcaria, né? Tá acontecendo. Eu. Pô, se eu pudesse, é que eu sou um fudido. Mas se eu pudesse, eu penso, eu nesse momento, e pra quem pode, eu começaria a pensar seriamente em sair do Brasil, né? Pra alguns planejar a saída do Brasil, né? Nem que seja para um desses países mais próximos aqui, né? Uma Argentina, um Uruguai. Eu começaria a pensar. Como eu sou um fudido, eu não tenho como pensar, nem como pensar nisso, né? A merda que der, eu vou ter que aceitar aqui e chorar. E chorar por ter me enganado também, por não ter feito nada. Se bem que eu duvido que eu poderia fazer alguma coisa, né? Eu fico pensando, assim, as pessoas que tinham influência, porque na época eu acompanhei certos debates, né? Entre a direita, que eu via que tinha gente na direita, principalmente, eu vi esse muito debate, eu cheguei a ver esse debate na época entre o Tiburcio, do Siquetinon, e o Miorim, do Alta Linguagem, discutindo se deveriam apoiar o bolsonarismo ou não, né? O Tiburcio dizendo que deveria como uma alternativa menos pior, e o Miorim com a perspectiva de se abster. E hoje o Miorim, ele tá febril, né? Assim, ele deu uma virada completa, tá num tá tá num engajamento político que eu realmente não esperava dele, né? Mas eu entendo também que a situação tá muito séria. Então, é normal que aconteça esse tipo de mudança. Mas, pô, eu não sei como ele sente, né? Também não quero cagar regra, falar merda dele, né? Eu não sei, né? Mas eu mesmo, se eu pudesse, se eu me entendesse como alguém de influência, como alguém, um influenciador, né? Capaz de direcionar a opinião das pessoas, eu teria um certo arrependimento de ter pregado a abstinência completa, né? Da eleição. Mas, como eu não sou, né? Inclusive, em um provável cenário de eleição, eu vou continuar votando nulo. Porque eu sei que eu individualmente não mudo porra nenhuma, então eu prefiro votar nulo mesmo nessa caralho. E é isso. Mas é basicamente isso, né? Uma bela de uma situação de bosta. E que eu não esperava que ia chegar nesse ponto. Falando sério. Falando sério mesmo. E hoje em dia, eu diria até que inclusive as elites estrangeiras, né? O que ocorre hoje é um embate, né? Entre as elites estrangeiras e as elites brasileiras, né? A elite americana mais especificamente. E hoje a elite americana ela parece inclusive até menos ameaçadora ao próprio povo brasileiro do que a elite brasileira. A elite brasileira ela parece nutrir um desprezo pelo povo, um desprezo real pelo povo brasileiro, enquanto a elite americana ela faz reivindicações tendo puramente a perspectiva de uma conjuntura de poder, né? De uma conjuntura de poder que eles sabem que podem fazer determinadas demandas, mas a elite brasileira está disposta a levar
o povo e o país por um cenário de merda completo, só por inclusive até por um certo orgulho, por um certo senso de prestígio que eles têm de si mesmo. Então, até nisso, a elite brasileira, ela parece odiar mais o povo do que as elites estrangeiras. A própria elite brasileira odeia mais o povo brasileiro do que as elites estrangeiras. Então é uma coisa muito complicada. E eles também têm uma visão de si mesmos que eles nutrem mais do que a observá-lo, do que entender a própria posição numa determinada conjuntura de poder. Eles se veem como dotados de algum tipo de virtude. E isso é muito complicado, né? Ainda mais para elites podres como a nossa, saber que eles ainda se enxergam como dotados de alguma virtude é complicado. Então é isso, essas foram as minhas impressões.